Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso programa A Vez do Professor. Este projeto tem por objetivo dar dicas para que professores possam ser respeitados em sala de aula, conquistando suas turmas e engajando seus alunos. Aqui vamos abordar habilidades sociais e comportamentais que você, professor, não aprendeu no seu curso ou faculdade. Se você é professor de formação acadêmica e dá aulas, sejam em sala de aula ou virtuais, ou mesmo se você é profissional de uma área específica e dá aulas para complementar a renda ou por qualquer outro motivo, aqui é o seu lugar. Eu sou Marcelene Lucas. E eu sou o Tadeu Machado. E o tema de hoje... antes da gente falar do... o tema de hoje, sim. O tema de hoje é Não Tenho Formação Docente. Como posso encantar os meus alunos? Excelente pergunta. E a gente vai ver que isso é possível, né? Mas é bom que você saiba que não é um evento. A partir de hoje está todo mundo encantado. Não, é um processo de encantamento, né? É aquela história de você começa puxando a cadeira e abrindo a porta. Mas, antes da gente começar o tema de hoje, eu vou fazer um review básico, assim, breve, assim, um extrato supra-sumo do que a gente abordou ontem, né, Tadeu? Perfeito, perfeito. Dicas de ouro, eu botei como dicas de ouro. A dica de ouro que a gente deu ontem, nós ontem falamos sobre aula inaugural, tá? E a oportunidade que a aula inaugural pode trazer para você. E a dica é que o início do período letivo celebra o início de um relacionamento. Então, por ser um relacionamento, né, é essa troca de informação que vocês vão ter. E que essa via é de mão dupla, né, Tadeu? Se é um relacionamento, logo Se é são um duas vias. relacionamento que funcione, né, ele tem que ser, né, de ida e vinda, né, de daqui para lá e de lá para cá. Exatamente. E é isso que a gente abordou. Então, se você perdeu a live de ontem e quiser ver o conteúdo, a gente vai colocar nos nossos canais, né, Tadeu? Sim. A gente vai disponibilizar isso para depois vocês consultarem. Tem muita dica legal dentro desse conteúdo aí e você vai ver qual benefício realmente pode trazer uma aula inaugural. Bom, mas aí, falando do tema de hoje, não é mesmo, Tadeu? Hoje o assunto é dedicado a você que veio do mercado de trabalho e que por algum motivo está na educação e ainda acha que não é o seu lugar. Bom, antes de mais nada, nós aqui não temos a pretensão de dizer o que é ou não melhor para você. Nosso objetivo é mostrar possibilidades e demonstrar para você que é possível sim desenvolver habilidades praticando as dicas que nós temos para apresentar. Que encantar alunos pode transformar a vida de seus educandos. E eu te garanto transformar a sua própria vida. Com certeza. A hora que você sentiu o gostinho, só de lembrar emociona, né? As coisas que você já, assim, falo por mim, né? As mudanças que eu já tive a oportunidade de A gente vai falar um pouquinho no final, né? Sim. Não dá spoiler. Bom, então vamos lá. Antecipação. Olha só. Tadeu, explica então pra gente, que está nos assistindo, quais as ideias pré-concebidas que a maioria das pessoas que vieram do mercado de trabalho possuem. Olha, eu acho que a primeira delas é de que ele não é capaz, né? Não tem formação docente, acho que minha aula é uma porcaria, né? Minha aula é ruim, né? Ninguém vai acreditar em mim, eu não vou conseguir, né? Tudo isso é o que ele tem dentro dele, mas não necessariamente seja a realidade. Isso aí ele vem com essas ideias, né? Porque ele fala, professor, nossa, o professor estudou não sei quanto tempo, ele é o pai da matéria, eu não tenho formação docente, como que eu vou conseguir encantar os meus alunos? E aí ele cria as próprias barreiras, né? Ele cria as próprias barreiras, exatamente, perfeita colocação. Outra ideia pré-concebida também muito comum, né? Essa eu vou dizer, porque essa quem escutou muito fui eu, né? Eu sou de profissão, sou de engenharia, e eu escutei demais. Então eu dei muita aula pra gente que é assim, né? Que é de profissional de mercado e que dá aula, né? Por algum motivo. E eu escutei muito, viu? Professores não fiquem chateados comigo, mas assim, só estou aqui porque eu não consegui algo na minha profissão.
Mas é o que a gente ouvia muito, tá? Então é uma, vamos dizer assim, né? Tipo, tô me justificando, né? A gente escuta muito isso, né, Tadeu? Sim. E também tem aquela ideia também, não é nem uma ideia preconcebida, na verdade a pessoa desenvolve um comportamento, né? Exatamente. Tem também, né? Na realidade, o que eu vejo? A percepção que eu tenho, essas ideias preconcebidas, elas geram insegurança. E a insegurança, ela tende a gerar um comportamento reativo, né? E isso aí vai desde depreciação do próprio trabalho até depreciação das pessoas. Enfim, a tendência também a muita crítica, né? Tanto autocrítica quanto crítica às pessoas também. E esse comportamento ele não soma muito para a harmonia do grupo. Porque na realidade uma sala de aula o que nada mais é do que um chefe de equipe e uma equipe. Quanto mais harmonizados estiverem professor e alunos, mais a aula tende a fluir. E aí eu digo para você, né, Tadeu, quando a pessoa cria uma resistência, né, desenvolve esse comportamento negativo. Por exemplo, vamos exemplificar em pessoas, vou até dizer uns exemplos de professores que eu tive, tá? E hoje você enxerga com muita clareza. Por exemplo, professor que parece que tinha raiva da vida, né? Não gostava de dar aula, né? Era grosso com os alunos, né? Com as dúvidas e tal, dizia que não gostava, imagina, gente. Porque, né, isso acontece, você acaba sendo, né, acho que a pessoa está infeliz, né? Está infeliz e até, não sei, passa para todo mundo, né? Não tem zelo no relacionamento. É um comportamento reativo. Percebe que é um comportamento tipo assim, para me, como é que é o nome? Prevenir, não, para me... Preservar, isso, obrigada. E aí, por exemplo, tem esse tipo, né, que é o cara que é mais agressivo, mais rude, ou mesmo aquele que é o dono do saber, né? Aquele que o livro é dele, só ele tem. Só ele sabe. Eu tô rindo, gente. Desculpa. Eu tô rindo porque era muito engraçado. A gente teve um exemplo de um professor assim, e tudo era só ele que sabia. Não, essa matéria aqui é muito difícil, isso aqui realmente vocês devem ter dificuldade. E só eu tenho o livro, gente, só eu tenho. Mas eu vou te ajudar. Mas eu vou te ajudar. Vou te ajudar. Ele tinha que dar a solução. Pois é. Mas é um comportamento também que você percebe, né? Que é um comportamento negativo de resistência, né? Eu tô caindo aqui, né, do Instagram. Gente, a gente tem várias telas ao mesmo tempo aqui, tem que olhar um monte de lugar. E também tem aquele que é depreciativo, né? Deprecia o próprio trabalho e deprecia também o esforço dos Ele alunos. se coloca para baixo assim, eu não sei dar aula, eu não sei fazer. Aí fica tudo, né? Demonstra frustração, insegurança, incapacidade. E aí o que ele tem o que ele ganha dos alunos? A reciprocidade. Os alunos respondem na mesma medida. Na medida que ele não reconhece os pequenos progressos, porque na realidade cada aluno é um universo diferente. Vem um pouquinho pra frente, tá achando que você tá escuro. Isso, no YouTube eu acho que você tá escuro. Isso. Ok. E aí o que acontece? Ele... Me perdi. Atrai resistência e desrespeito, né? Atrai resistência, atrai desrespeito. O professor que é inseguro, lembra que a gente estava falando, interrompi o raciocínio dele. Ai, meu Deus, desculpa, Tadeu. Mas é isso, aquele professor que tem o comportamento depreciativo, né? Ele tem insegurança, né? Se sente para baixo, está frustrado, e o que ele vai atrair dos alunos, né? A reciprocidade. Ele não reconhece os pequenos progressos que os alunos fazem, porque a gente tem que considerar que a vida de um aluno nunca foi fácil. Para a gente não era fácil, continua não sendo. Só que hoje eu acredito, tudo que eu vejo, que a vida dos alunos, ela, embora tenha muito mais informação, você selecionar essas informações torna-se uma tarefa difícil, que toma muito do seu tempo. E quando você não reconhece o universo daquele aluno e o quanto ele se esforçou para ter aquele pequeno progresso, isso gera uma grande frustração no aluno. Então você é aquele professor que promove uma frustração a mais na vida dele. Não seja esse professor, não seja indiferente a esse esforço. Bom, então a gente já deu alguns exemplos, né? Agora, tudo que foi apresentado, né, acima tem um nome, não é? Não, desculpa. Tadeu, então exemplifica para quem está nos assistindo quais são as ideias pré-concebidas que essas pessoas possuem.
não tem informação. Ah, não, a gente já falou, a gente né? já falou sobre Ih, isso. gente, tô perdida aqui. Agora quem se perdeu fui eu. Tudo que foi apresentado então tem um nome. Como é que é o nome disso? Crenças. Isso Explica não é um pra fato, gente o que é crença. isso não é um valor, é algo que você acredita, que aceita, né, como uma realidade. Por exemplo, vai alguém na sua casa, você quer que ela não volte mais, né? Sua sogra foi na sua casa, você quer botar a vassoura atrás da porta. Eu desafio alguém a me dizer que ele fez esse processo e que a sogra nunca mais voltou. Ela sempre volta, não adianta, isso é uma crença. O chinelo está virado, sua mãe vai morrer, seu pai vai morrer, alguém vai morrer na sua família, tal. Isso é o quê? É uma crença. Né? Chinelo virado é uma crença. E as pessoas aceitam isso como sendo uma realidade. Trazendo isso para a prática, brincadeiras à parte, a gente como professor, como formador de opinião, como instrutor, como monitor, supervisor escolar, a gente tem o dever de saber que isso existe, se esforçar para reconhecer e mostrar para o aluno que isso pode ser mudado. Um exemplo, dando uma aula recentemente... Na verdade a gente está falando do professor, né, Tadeu? Do professor. Do professor que tem essa crença de não ser capaz de dar a aula, de não ser capaz porque, eu não tenho formação, eu estou aqui, mas eu não devia estar, sabe? Tudo isso é uma crença. Sim, é uma crença, né? Mas isso vem desde pequeno. Às vezes as pessoas, é igual aquela crença, não gosto de dinheiro, dinheiro é sujo, né? Mas a questão do aluno é importante para as pessoas saberem que a crença às vezes vem da reprodução de algo que se ouve. Sei. Conta a história dessa aluna que você... Então, essa aluna, conversando ali, são jovens, né? Aí eu conversando lá sobre a importância da gente se arrumar bem, da gente se cuidar. Já daqui a pouco chega a época de arrumar um namorado, de arrumar de repente um noivo, um marido, enfim, seguir o protocolo da vida, né? E aí ela falou, ela riu assim e tal e disse, olha, homem nenhum presta, não quero saber disso não. Aí eu, na hora, identifiquei uma crença, né? Na realidade isso não é verdade. Tem homem que não presta? Isso é uma verdade, tem homem que não presta. Agora, todos os homens não prestam? Isso não é uma verdade, isso é uma crença. E ela acredita nisso não por experiência própria, mas porque ela deve ouvir as mulheres da família dela, dos relacionamentos dela, falarem isso. Né? E ela acabou internalizando isso como uma verdade, porque são as pessoas que ela ama que dizem isso para ela. Aí não, eles querem meu bem, então elas estão me dizendo que isso, né, é ruim. E ela internaliza isso como uma verdade. Ela aceitou, ela passa a acreditar, ela passa a ter fé nessa frase de que homem nenhum presta. E aí ela vai atrair para ela relacionamentos ruins com homens que de fato não prestam. Aí chega no lugar, tem 10 homens ali, ela vai escolher sempre o pior para se relacionar. Por quê? Porque ela está condicionada a isso, essa crença vai atuar 24 horas na cabeça dela. E você observa isso com clareza, né, Tadeu? Porque você percebe que não é uma experiência dela, é uma menina, né? É uma menina, essa experiência não é dela, ela não viveu isso. Né, para falar um negócio desse, né? Exatamente. E aí você vê com muita clareza, né? Não é um fato que ela vivenciou, é um acreditar que veio de fora, né? É a aceitação de algo que ela ouviu. E aí eu pergunto para você, Tadeu, tá bom. Então, se a gente já identificou que esses tipos de comportamentos negativos que o professor, né, que não é da profissão, pode ter, como é que eu faço? Aí a gente já identificou que é uma crença, aí eu pergunto para você, Tadeu, como que é feito para eu superar, então, essa crença, essas crenças ruins? Olha, a primeira coisa é identificar, né? Como se diz nas Forças Armadas, é identificar o inimigo. Você precisa saber quem é o inimigo para você atuar sobre ele. Uma vez que você identifica, né, como é que você vai identificar isso? Olha, numa conversa, por exemplo, com um professor ali com 5 minutos de conversa, eu já descobri 3, 4 crenças dele. Outro dia conversando com uma professora, ela conversou assim, conversando normalmente, né? Eu falo, não, tudo para mim é difícil, tudo eu só consigo na 3ª vez. Né? Todas as provas que eu fiz, eu só passei na 3ª. Eu já sei que as que vierem também será na 3ª. Né? Mas foi na 6ª, na 9ª. Exatamente. Então, o que isso significa? Ela condicionou o seu potencial
para só se expandir na terceira tentativa. Então ela mesma se sabota nas duas primeiras tentativas para que na terceira ela logre êxito. E aí ela justifica, não, vou fazer a prova para saber como é que é. Não, ela tem que se condicionar para ser competitiva desde a primeira vez. Então, na medida que você consegue descobrir isso, você já sabe qual é a crença a ser trabalhada. Como é que você vai descobrir isso? Em processo de reflexão, um processo de coaching, né, ou mesmo terapia, né, conversando com psicólogos, você falando a respeito de por que eu não consigo isso. São os caminhos que você tem. Né? Um deles é a meditação. Você fazer uma meditação a seu respeito. Por quê? O que eu ouvia quando eu era criança? O que eu ouvia quando eu era jovem? Quais as coisas que eu falo? As coisas que a gente fala, elas dizem muito sobre nós. Essa pessoa, por exemplo, que ela se condicionou ao número 3, né? Ela podia ter se condicionado ao número 1, que é ótimo. Né? E ainda bem que não foi ao 10. Né? Podia ser pior. Podia ser pior, então tá até que bom, né? Ou seja, é algo que ou você pode... Primeiro você precisa identificar, como você falou, né? Tem que identificar o problema, depois eu preciso internalizar. Eu tento resolver, né? De repente eu tenho condições de fazer isso. E substituir. E substituir o mais importante, né? O mais importante é substituir aquela, por exemplo, vamos pegar o caso da nossa amiga que só passava em concurso na terceira tentativa. Substituir isso para a primeira tentativa, né? Para a primeira oportunidade. Na realidade não é tentativa, é a primeira oportunidade. Tentar não é resolver, é realizar. Né? Então, na minha primeira oportunidade eu vou lograr isso. E começar a substituir isso, trabalhar a mente para isso. Né? Recrutar todos os seus esforços para a primeira vez, em vez de ser na terceira, ser na primeira. É isso, né? Sim. Eu saí um pouco do foco aquela hora porque eu estou preocupada com a rede. A rede está caindo, eu acho que o YouTube, olha lá o YouTube como é que tá. Um pontinho, ó, tá vendo? Não sei. Tá vendo ali? Tô vendo. Enfim, bom, mas se tiver algum problema quem está assistindo pelo YouTube ou Facebook, porque é a mesma transmissão, avisa por gentileza, tá? Que eu tô achando que tá com problema. Mas vamos voltar aqui então, Tadeu? Só... Tá. Tá? Lembrando pra gente olhar sempre para essa concentração aqui, tá? De câmeras, tá bom? Então, vamos lá, Tadeu. Você pode citar um exemplo de um profissional que tenha essa vertente que você falou? Olha, eu tenho sim. Né? Que saiu da profissão, né? Eu tenho e caso veio para a área de docência. Sim, eu tenho o caso de um auxiliar que eu tive, ele era espetacular, né, na parte técnica. E por circunstâncias da vida, circunstâncias profissionais, acabou que veio parar na coordenação, na parte de gestão. E aí uma dinâmica completamente diferente. Ele era um profissional atuante na área, de repente ele foi parar em docência. E aí chegou muito inseguro, chegou achando que não era capaz, né? E conversando com ele, eu comecei a ver que ele tinha um grande potencial. E o problema dele estava mais na insegurança, mais no fato dele estar enfrentando algo novo, que é natural, né? Mas conversando com ele eu vi que ele tinha um potencial enorme. E aí foi quando eu comecei a fazer um trabalho com ele de autoconfiança. E esse trabalho de autoconfiança foi um dos trabalhos mais incríveis que eu fiz na minha vida. E é bacana porque ele tem um porte, né? Não, então, ele é um cara baita de um, né? E aí ele chegou assim, inseguro, eu pensei comigo, rapaz, se eu tivesse seu tamanho eu dominava o mundo, né? Seu porte, enfim, é um cara de presença, é um cara uma pessoa de porte, de presença mesmo, né, marcante, e é carismático também, então assim, ele é uma pessoa super agradável, mas ele era inseguro, né, por alguma razão que eu não sei qual era, mas de uma maneira geral, o que sobressaía nele era a sua insegurança. E eu percebendo isso, eu comecei a trabalhá-lo no sentido de dar confiança, ele se sentiu mais confiante, né? E aí eu fui indo pelos caminhos que ele se sentia seguro em andar. E aí eu fui apresentando os novos caminhos depois que ele já estava tomado pela segurança. E aí foi bacana, porque deu muito certo, né? Então ele chegou inseguro, eu vi o potencial, incentivei,
E o dia que eu assisti uma aula dele, olha, foi assim gratificante. Por quê? Quando já estava no final da aula ali, ele falando lá e tal, e os alunos estavam assim. E eu estava lá assistindo, os olhinhos não estavam vidrados nele. E aí um silêncio, ninguém falava nada, foi uma coisa incrível, foi a primeira vez que eu presenciei isso, né? E aí, quando de repente ele fala, gente, tá tudo bem? Aí, não, tá bem, professor, tá bem. Mas vocês estão todos, é que a aula tá boa. Aí o pessoal parou, bateu palma pra ele, inclusive eu que estava lá. Enfim, mas por que eu estou dizendo isso? Há algum tempo atrás, isso era impensável para ele. Né? E quando ele se viu naquele dia, quando ele terminou a aula, depois ele veio falar comigo, e um outro sintoma é, você saiu da aula, os alunos te cercam. Né? Os alunos ficam ao seu redor, é onde você vai ter uma nuvenzinha de aluno te procurando, falando com você, mas professor isso, mas professor aquilo. E aquilo ali para mim é tão e é um barato, gratificante. Não, é muito bacana. É um barato, porque, poxa, você, cara, tudo inseguro, tudo, não, meu Deus, como é que eu vou fazer? Aí você depois vai lá olhar a aula dele é um espetáculo. Não, né? é um espetáculo. É um espetáculo à parte, a aula dele. Ele domina a matéria, mas a maneira como ele conta a aula. Como ele conta. É uma aula assim, é encantador de fato, né? E eu ainda vou trazer ele aqui no canal para fazer uma aula com a gente, talvez. Mas ó, é segredo, não é spoiler. É segredo, né? Então não. Tá, não vou falar. Mas a gente vai trazer essa pessoa, o trabalho dele é um barato, vocês vão amar, tenho certeza. E só para concluir, depois de um tempo ele passou a ocupar meu lugar, aí eu saí... Na coordenação pedagógica, né? Na coordenação. Olha então ele olha que barato. Né, saiu da parte prática, né, e passou para a parte de docência e coordenação. Então ele foi chamado à liderança, né, e como ele tinha muita capacidade técnica, ele se adaptou à parte de liderança, de gestão, porque é muito comum as pessoas às vezes dominarem a sua área técnica, né, e serem promovidas por isso, mas depois serem demitidas pelo comportamento, pelo relacionamento com as pessoas. E o caso dele foi um caso assim super bem sucedido. Ele dominou a área técnica, se adaptou muito bem à área de liderança, de gestão, coordenação. E ganhou prêmio, né? Ganhou prêmio, ele ganhou prêmio de professor padrão, ganhou prêmio de... Prêmio não, é um prêmio, né? Ser convidado a ser paraninfo da turma, né? De várias turmas, não foi uma, não foram várias turmas. Então é um caso que eu tenho orgulho, né, de participar, né, de ter participado desse processo, né, de autenticidade. Imagina, retirar o líder autêntico que que existia dentro daquela pessoa, fazê-la aflorar. Para mim isso aí é um prêmio que eu trago comigo. É um barato, né? Demais, demais. Então, olha só, a gente já falou, né, das ideias que as pessoas trazem, né? Sim. Que fica preso ali, aí a gente já explicou, olha, isso é uma crença, e como é que você supera essa crença? Mostramos o exemplo, né, dessa pessoa, não podemos dizer o nome, mas a gente vai trazer essa pessoa aqui para vocês verem, vocês vão tirar suas próprias conclusões, eu garanto. Aí vocês me dizem o que vocês acham. Mas muita gente também, né, Tadeu, quando você começa um trabalho de você, dessa quebra de paradigma, dessa quebra de objeção que a pessoa tem, não vou conseguir dar aula, não tá certo, não. E aí, aí você diz assim, você tem que superar essa crença, qual é a reação que você que eles costumam dizer para você, né? De estranheza. Né, pessoal, não funciona, isso estranho, né? De estranheza, não, isso não funciona para mim. Esse papo de um segredo não funciona, não. É por aí, mais ou menos isso, né? Crenças limitadoras, limitantes, tal, isso é coisa do segredo, comigo não funciona, eu sou cartesiano, eu sou lógica, né? Mas na prática não é bem assim não, né? Isso aí é mais um comportamento reativo, é mais um comportamento a sua crença se manifestando, tentando sobreviver, né? Porque ela sabe que os dias dela estão contados. Você vai substituir aquela crença que te limita, que limita o seu potencial, por uma crença que te alavanca. Você crescer, né? Que lhe permita, não só permita, como lhe alavanque, né? Que trabalhe sua autoestima, que trabalhe sua autoconfiança, que trabalhe a sua segurança, né? Tanto no relacionamento com as pessoas, para atividades de liderança, como no seu potencial técnico também. Às vezes também ele já chega dizendo assim, não, tá escrito na minha cara,
o aluno sabe, eles não vão me respeitar, não tem isso também, né? Tem isso também. Aí ele fala que não vai funcionar porque o aluno sabe, então não adianta, né? Exato, é uma crença. É tudo crença. Ele é está tudo a colocando um mesma coisa. obstáculo a mais no seu caminho. Isso é o quê? Insegurança, medo, né? Mas é aquele medo, tem medo, as pessoas têm medo, né? Falar em público não é fácil. Falar assim na internet, falar com uma câmera para 1 milhão de pessoas, 1 milhão não, para o mundo inteiro ver, não é uma coisa fácil, isso exige coragem, né? E aí algumas pessoas escolhem se justificar para não fazer, né? E aí fica arrumando essas historinhas, né? Exatamente, em vez de se empenhar para fazer o melhor. Porque realmente, né, para quem, agora a gente está muito online, né, o mundo está muito online, mas o tete a tete, né, aqueles olhinhos te olhando, né? Assusta. Assusta. Ainda mais turmas grandes, então Turma você grande. olha assim, nossa, meu Deus, o que eu vou fazer? Faz de conta que não tem ninguém na sala, né? Trabalha a sua mente, trabalha a sua postura para você entrar com segurança. Né? Se você passar segurança, só aí você já tem 80% do trabalho bem realizado. Ai, legal, Tadeu. E aí, olha só, a gente já falou então que, em essência, esse pensamento de que você acredita que não é capaz de ser um bom profissional, um bom professor, né? Não é capaz de dar aulas, isso tudo está dentro de você e que você pode trabalhar essas crenças, né? E aí se a gente... Então tá bom. Então, olha, para quem chegou até aqui, né, já acredita que... Não, eu acredito, então tá bom, eu sou capaz, eu posso, eu então tenho essa capacidade de... Entrou gente aqui no Insta. Pera que eu tenho que olhar para cá também. Então, continuando, Tadeu, eu já me toquei agora que eu sou capaz, isso aí tudo crença, eu sou capaz, eu posso, beleza. Mas agora como é que eu faço para conquistar os alunos, Tadeu? Olha... Para encantar os alunos, como é que eu faço para encantar os alunos, Tadeu? Isso não é um evento, isso é um processo. Né? Isso é um processo do dia a dia, onde as situações do dia a dia vão se apresentando e você vai resolvendo de maneira exemplar, de maneira a servir de exemplo para os seus alunos. Sabe aquela história de conquistar? Você conhece uma garota, né? Ou então, vou pegar um exemplo aqui, né? Você conhece uma garota, você puxa a cadeira para ela sentar, você abre a porta para ela entrar, né, num determinado recinto e tal. Enfim, esse é um trabalho de quê? De encantamento. Com o aluno é a mesma coisa. Você vai no dia a dia mostrando para o aluno como proceder, né? Tentando mostrar para ele o que uma escola deve fazer, que é o quê? Ensinar o que é certo. É um processo de conquista, né? O processo de conquista é um encantamento. Afinal de contas, você precisa me conquistar, né, Tadeu? Senão a gente não estaríamos aqui agora. Então funciona. Como a gente falou ontem, né? Tudo a gente começou com a aula inaugural para inaugurar essa parada. E é verdade, e tudo começa com um relacionamento. Quando você internaliza que dar aulas é um relacionamento, aí você, bom, então se eu tenho um relacionamento, eu preciso conquistar, né? Preciso conquistar, né? E aí você tem esse processo de encantamento. Beijo, querida. Adoro. Obrigado. Então, e aí, então a gente já falou dessa questão. Agora, como eu falei ontem, a gente falou um pouquinho, né? E também tem os outros pontos também que a gente, para você encantar, além disso, né, a gente falou alguns pontos também, que é o respeito, né, Tadeu? Ouvir o que o aluno tem a dizer, que foi a questão da aula inaugural que a gente comentou ontem, que é muito bacana, esse feedback é legal pra caramba, né? Exatamente. Esse deixar, fala aí, aluno, ninguém te perguntou, mas eu tô perguntando pra você, isso é muito legal. A gente abordou ontem, então se você depois quiser ter esse conteúdo, a gente vai disponibilizar nas redes sociais, tá? Mas também tem um outro ponto aqui, né, que é muito importante, como por exemplo, combater a indiferença, né? Olha, esse de combater a indiferença eu acho uma das bases de um processo de conquista de alunos, né? Por exemplo, vamos colocar isso na vida prática, né? Eu estava na escola e aí uma garota, uma aluna, né? Ela veio e me perguntou sobre a cesta básica que os alunos recebem. Né? A escola é pública, né? A escola é pública, né? Então, assim, perguntou sobre a cesta básica que os alunos recebem e tal. Aí, o que eu entendi naquela hora? Ela deve estar precisando de uma cesta básica em casa. E aí eu segui o trâmite administrativo, não, tá para chegar. Aí as pessoas, não é agora, é a semana que vem e tal. Ninguém parou para pensar o porquê
da aluna ter me perguntado a respeito da cesta básica. Aí eu falei, poxa vida, eles não fazem por mal, eles simplesmente não pararam para compreender aquela realidade, aquela situação. Uma escola pública, ela distribui cestas básicas em determinados períodos, assim, quinzenalmente e tal, enfim. E aí ele simplesmente falou na forma ali do cronograma, não chegou. Ninguém parou para olhar a necessidade daquela aluna. E a questão que a gente abordou ontem, né? Que é o olhar para o aluno. Querendo ver. Que é a escutativa e a audição calibrada, né? Exatamente, falou, né? Escutativa e atenção calibrada. E aí o que eu fiz? Entendi, não, tá bem. E aí eu fui lá no outro setor, que é onde ficavam de fato as cestas básicas. Havia algumas sobras da anterior, que alguns não quiseram, não preciso. E aí foi onde a gente pegou. Aí discretamente, fui lá, tá em tal lugar, fui na sala, avisei a aluna, olha, quando for embora, passa na sala, tá lá esperando você. Eu preservei a identidade da aluna, eu respeitei a aluna quando ela me procurou, a identidade dela foi preservada, eu coloquei o sistema para trabalhar, para atender aquela necessidade. O que eu vi? Ela deve estar passando a necessidade em casa. Por isso ela me procurou. Eu sou grato pela confiança que ela depositou em mim. E no final, quando foi embora, com a cesta na mão? Bem, quando ela foi embora, a gente se encontrou. O obrigado que aquela aluna me deu, nossa, o tom de voz dela, a gratidão, disse tudo, sabe? Você conseguiu perceber. Então, por exemplo, aquela aluna eu sei que eu conquistei, né? Eu sei que eu conquistei o respeito dela, a admiração dela e a confiança. Ela sabe que ela pode confiar em mim, né? Ninguém precisava saber que ela precisava de uma cesta básica, né? O pessoal lá da administração, vou conversar depois e vou chamar atenção para esse fato. Olha, quando isso acontecer, pode ser isso, né? Na verdade, né, a gente às vezes está envolvido, né, com as coisas e não presta atenção. E quando você presta atenção, olha que legal. Olha lá, é a Mari que está falando, né? Entender e ajudar o outro é mais que uma resposta. É exatamente isso. Perfeito. E quando você percebe, né? E você... Olha só, o que ele fez? Nada, né? Tá passando aqui e tal. Sabe que é um professor da escola, sabe que pode contar com ele. E aí a pessoa vai... Aí você saca, né? Pô, peraí, né? Não está pedindo, né, uma coisa simples, está pedindo uma cesta básica. Uma cesta básica. Pode estar precisando. Né? Não vem ao caso, mas pode ser, né? E aí vai lá, não, peraí que eu vou fazer o meu papel. Ai, meu Deus. A internet não tá boa, com o YouTube deve estar Mas enfim, então é isso. E aí você demonstra que está olhando, que presta atenção no aluno, você pode ter certeza que ele vai prestar atenção em você, vai prestar atenção no que você tem a dizer. E essa é uma transformação bacana. E aí eu contei tudo isso, né, como a gente estava abordando aqui, que é o profissional que não escolheu a profissão de docência, né, como primeira opção, vamos dizer assim, mas por algum motivo está nela, né? E aí a gente mostra, olha, você pode melhorar essa crença que você tem, que você acredita. Isso não é, eu não posso, eu não tenho condições, não tenho habilidade, a gente quebra isso. Depois você pode conquistar os seus alunos aos poucos com atitudes e comportamentos que a gente vai abordar aqui nesse canal, né, Tadeu? E por último, e não menos importante, eu vou dizer para você, caso você ainda não tenha, né, para você que é profissional e não tenha percebido, né, por que tantas pessoas se tornam professores, uma das maiores coisas, uma das maiores motivações, né, Tadeu, é a transformação do indivíduo, né, Tadeu? Então, esse exemplo que ele contou é muito legal. Transformação que você pode criar na vida de alguém. E aí, para fechar, eu gostaria de contar a minha história de uma transformação. Eu vou tentar não chorar. Deixa eu só falar, só para encerrar, né, essa história da aluna. Fazer o que eu fiz ali não precisa de docência. Só precisa de respeito. Isso aí. E se você, por exemplo, um profissional de mercado que atua na docência hoje, que dá aulas,
Fazendo isso, você vai conquistar o aluno. Você vai conquistar o respeito dele, a admiração dele, né? A confiança, principalmente a confiança. Então, a partir daquele dia, ela sabe que pode contar comigo, que a identidade dela vai ser preservada, que ela vai ser atendida na medida do possível. Eu não posso fazer milagres, mas boa vontade todos nós devemos ter, né? Eu estou lá para isso, né? E então, é possível encantar? É. Hoje foi um processo de encantamento, né? Naquele dia foi um processo de encantamento. Quando a gente fica diante dessas situações e você resolve de uma maneira respeitosa, compreendendo a dor do outro, porque aquilo é uma dor, né? Eu vi claramente uma dor ali, nossa, e eu fiz de tudo para resolver e resolvi. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Não. E esse poder, né, de transformar. Vou tentar contar um exemplo rapidinho meu. Sim. Eu tinha uns 20 anos. Eu tô caindo aqui do Instagram, gente. Ai, meu Deus. Eu tinha uns 20 anos quando eu dei uma aula, primeira vez na vida, dei uma aula dentro de uma sala de aula mesmo. O meu irmão era estagiário estava fazendo estágio na área, ele era professor de geografia. Ele precisou de um professor de matemática e tal, e eu estava fazendo faculdade de engenharia. Aí eu ia auxiliar o professor porque ele não dava conta das turmas e tal, e me deram lá uma turma, vamos lá, de supletivo. Era uma turma de supletivo, eu não sei se ainda usam esse termo, a gente ainda usa esse termo, enfim. O supletivo era a educação adulta e de 5ª ou 8ª série, que era o Fundamental 2 agora, né? Então eu tinha aluno de todas as séries ali dentro da sala, numa sala, não era muito grande não, tipo uns 20 alunos. E aí o professor lá, o diretor da escola me deu a matéria, mas é matemática, a matemática tem um conteúdo específico, bem específico, né, de progressão pedagógica. Aí, não, tá na matéria toma aqui o caderno do melhor aluno. Não vou nem falar o nome dele, mas me engasga. Enfim, do melhor aluno aqui, toma aqui, eu olhei tudo bonitinho, o caderninho dele. É matéria da 7ª série, é polinômios. Gente, pra quem é professor de matemática sabe, né? EJA, agora se chama, gente, supletivo, EJA, ensino de jovens e adultos, né? É isso, né? Sim, sim. Então, obrigada, querida. EJA, então, mas aí eu olhei, era polinômio. Quem é professor de matemática que conhece polinômio, gente? É botar letra no meio da matemática. Agora já estava ruim antes, botar letra fica melhor, né? Enfim, as pessoas têm um pouco de dificuldade com ela, né? Tá bom, então vou dar aula de polinômio, né? Fiz lá um plano de aula bonitinho, isso eu sabia fazer. Eu fiz lá bonitinho, comecei a dar, eu entrei, me apresentei, fiz aula inaugural, para conhecer a turma, a gente já falou disso ontem. E aí eu comecei a escrever, deixa eu copiar, agora vamos explicar, expliquei tudo. Quando acabou, alguma dúvida? Todo mundo, cara de paisagem, gente, nada, nem que sim, nem que não, nem muito, pelo contrário. E aí eu fiquei, putz, né, pegou, ninguém entendeu nada, com certeza, as caras de nada pra mim. E aí o rapaz que era, né, esse é o melhor aluno da sala mesmo, ele... Professora, é que o professor anterior, ele deixava no quadro a regra dos sinais. E aí eu pensei assim, não, a regra dos sinais, tá bom, legal, mas eu não gostaria de escrever. Eu quero que vocês aprendam. Eu preciso que vocês aprendam. Eu dei alguns exemplos práticos, como por exemplo a conta, cheque especial de uma conta no banco, enfim. E assim começou, né? Todo o trabalho, eu comecei, todos os dias eu recitava para eles a regra dos sinais. Então era assim, né? Diuturnamente. Eu comecei com esse aluno na EJA, então, ai meu Deus, no EJA, e eu terminei, eu parei de dar aula para ele no primeiro ano do 2º grau. Então olha só, ele foi caminhando. Essa pessoa, e aí como eu disse na aula inaugural, eu conheci um pouco sobre a vida dessa pessoa. Ele era auxiliar de cozinha, ele tinha 33 anos. E ele sempre me chamou de professora e de senhora. Eu nunca corrigi isso, tá? Nem corrigiria. E eu tinha 20 anos. Eu nunca tinha dado aula, né? Mas eu sempre tive vontade, né? Sempre tive vontade. Não, vou fazer o melhor que eu puder aqui. Aí eu fiz um esquema ali, não é pra muito chope aqui. Fiz um esquema na turma e tal, eu concluí com ele. Daí depois eu saí da escola, muito tempo se passou e ele me achou. Ele me achou, já estava em outro trabalho, ele encontrou meu telefone, me ligou, fez questão de me ligar para me dizer, olha professora, eu me formei ano passado.
eu fiz questão de recitar a senhora, o professor Marcelão, que era meu irmão, e a professora Leila, de biologia. Porque eu fui o orador da turma. E eu te liguei para te dizer que a sua aula... E por que, senhora? Porque a sua aula mudou a minha vida. E hoje eu estou te ligando para dizer que eu fiz vestibular para a UERJ, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e eu passei para professor de matemática. Ou seja, né, que eu sabia, né, que eu entendia de ser professora, né? Mas você é capaz de causar essa transformação. E isso não tem dinheiro que pague, né? Então eu digo para você, se você está na profissão por algum motivo, nem queria estar, enfim, é muito bacana quando você é capaz de fazer isso. E sim, você é capaz. Como a gente explicou aqui tudo para você, então pensa um pouquinho. E quando você percebe que você é capaz de fazer isso, você pensa assim, nem é tão ruim assim, não, né? É legal, é gratificante. E é isso que a gente tem para dizer, né, entendeu? Exatamente. A docência é importante, mas a humanidade é mais.